Alô, você da TV Regional mais uma vez conosco. Hoje um dia super especial, estamos em Cantagalo, Quinta dos Lontras, que chama? Quinta dos Lontras, aqui na casa da avó do Vinícius. Fomos muito bem recebidos. Você da TV Regional hoje vai ter oportunidade de conhecer um pouco mais desse menino de 24 anos, acertei? Estou com antipatia dele porque ele tem olho verde, era o olho que eu queria ter. Mas estou feliz com ele porque ele é vascaíno, né? Um bom dia, saudações aos vascaínos. O Vinícius Cunha é um menino estudante de química, que eu estou querendo saber como é que faz para a gente se interessar por química, eu não sei. Porque eu mal sabia tabela periódica e a única coisa que eu aprendi de interessante é que H2O é a fórmula da água. Agora, se for H2O2 é água oxigenada. Então, só isso que eu lembro. E aí dizer para vocês que o Vinícius está fazendo um trabalho muito bonito, muito interessante para a saúde, né? Até em âmbito internacional. Então, nós vamos falar um pouquinho com o Vinícius, vamos saber um pouquinho da infância dele, porque Vinícius é meu vizinho, fico orgulhosa de falar isso, porque eu moro na Lavrinhas e você mora no Jardim de Alá. Então, bom dia, Vinícius, seja bem-vindo. Me conta o que faz uma pessoa se interessar por química. Bom, bom dia a todos, né? Eu agradeço pela oportunidade de fazer a entrevista, primeira vez que estou fazendo. Bom, o que move uma pessoa a se interessar por química, né? Eu costumo falar que é a curiosidade, porque a curiosidade é o fundamental para um cientista. Então, é preciso você ser curioso, você correr atrás das coisas e ter a vontade de buscar sobre a explicação, né, de algumas perguntas básicas. Então, a química ela é considerada a ciência central, a ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Então, você entender a química é você entender um pouco de tudo, um pouco do funcionamento do universo, um pouco do funcionamento da vida, como as coisas funcionam. Eu costumo falar que o químico ele olha para o mundo de uma maneira um pouco diferente das outras pessoas, porque ele tem um entendimento sobre aquilo um pouco mais aprofundado. Então, você ganha um olhar diferente para as coisas do dia a dia. Então, por isso que é legal, né? Eu acho super legal a pessoa que estuda e quer aprender mais sobre a química. Agora você segura o microfone para mim. Você é daquele que está bebendo assim alguma coisa, fica lendo as coisas lá do rótulo? Tem tantos por cento, não sei o que, tantos por cento. Você tem essa mania? Às vezes eu dou uma lida assim, para saber. Porque assim, a gente é curioso, né? Então, às vezes, a gente depara com alguma coisa diferente e quer saber o que tem ali, né? Está comendo. Por exemplo, você pega, vou dar um exemplo aqui, a Coca-Cola. Coca-Cola é um composto que a gente sabe que é ácido, né? Então, qual é o ácido da Coca-Cola? Você for ver na fórmula, está escrito lá, ácido fólico. Então, é uma das curiosidades. Tem várias outras. Fala né? mal de Coca-Cola, não, que eu adoro Coca-Cola. Não. Meu namorado Não, já tudo está me bem. irritando já, porque diz que eu tenho que parar de tomar Coca-Cola. Faz muito mal Coca-Cola? Olha, faz. É assim, a parte da nutrição que vai falar mais sobre isso, né? Como químico, eu falo assim, que um dos problemas da Coca-Cola principalmente é a acidez, né? O pH da Coca-Cola é baixo, é um pH muito ácido. Então pode causar alguns problemas sim. Mas o pessoal da nutrição que vai informar melhor os outros perigos, né? Então fica quieto. O dia que eu falar com a nutricionista, ela fala. Isso. Fala para mim, que diploma é esse aqui? Isso aqui é uma premiação que eu ganhei num congresso da Sociedade Brasileira da SBQ, que é a Sociedade Brasileira de Química, da Regional do Espírito Santo. Eles fazem um congresso na universidade, chama ENCAQ, que é o Encontro Capixaba de Química. E foi em 2019, que eu apresentei esse trabalho, que foi o trabalho da minha iniciação científica, com o professor Reginaldo Bezerra dos Santos, que é um professor incrível lá da UFES, né? Ele me orientou durante esse projeto. Esse trabalho também tem parceria com o professor Álvaro e o professor Valdemar, também da UFES, né? E eu apresentei esse trabalho nesse congresso, onde eu fui premiado com o melhor trabalho em pôster. Então fiquei muito feliz, muito contente, porque foi minha primeira premiação também em um congresso.
e por conta disso, né? Então esse trabalho, a proposta dele, né, era sintetizar, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre as áreas da química e sobre exatamente qual é a área da química que eu atuo. Mas só para contextualizar, foi uma síntese de uma série de moléculas, e essas moléculas, algumas delas eram novas, né, eram inéditas. Então eu apresentei esse trabalho e consegui ganhar a premiação nesse congresso. Quem mais estava concorrendo aí com você, Quem mais estava concorrendo com você, assim, que você falou, acho que não vai dar para mim? Olha, tem muitos pesquisadores na universidade mesmo, em algumas universidades fora do Espírito Santo, que foram até o evento participar. Então foram muitos trabalhos na área de química orgânica. Costuma ser em torno de 30 a 40 trabalhos dentro da área de química orgânica. Alguns anos são menos, outros mais, depende do número de alunos que vão participar, mas geralmente eu concorri aí por volta de umas 30, volta com uns 30 cientistas. E assim como eu. Olha só, quando ele falou que eu não ia fazer a entrevista, eu falei assim, eu vou ficar de mal com você, eu vou sair da TV. Porque você está falando que é a primeira entrevista que você faz. É. Ai, gente, que luxo. Tá fazendo a primeira entrevista comigo. Muito obrigada. Aqui, sabe, quando a gente fala assim, eu estudei na UFES. Aqui a gente tem a UF, né? E aqui a UFES é a Federal do Espírito Santo. Então, você se formou em 2021. Tá tudo bem recente, né? E antes de você ir concluir sua faculdade na UFES, fala para mim onde que você estudou. Tipo, você fez até o ensino médio e teve algum momento que você falou assim, fazer um curso de química. Então, eu estudei no colégio Dr. Paulo César, né, dos 4 anos até os 17. Então, nunca troquei de escola. E eu lembro exatamente um momento que eu estava no meu ensino médio, eu tinha por volta de uns 15 anos, eu lembro que a diretora da escola, a professora Vera, né, ela chegou na sala e falou que estaria aberto vagas para o curso de técnico em química no colégio. E eu, por alguma razão, me interessei e levei isso para casa, né? Mas você fazia ao mesmo tempo? Você fazia o ensino médio e química ao mesmo tempo? Exatamente. Em horários diferentes? Exatamente, fazia ao mesmo tempo. Mas eu levei isso para casa e minha mãe me apoiou a fazer e ingressar nesse curso técnico, né? E foi aí quando eu entrei, eu estudei junto, né, o ensino médio, eu curso técnico, fazia o ensino médio pela parte da manhã, o técnico à noite. Eu mal dava conta de estudar em período. Você imagina fazer ensino médio, fazer um curso técnico, estudar de manhã. Ai, gente, a gente tem que dizer que o cara é nerd, entendeu? O cara é nerd, vai. E foi aí nesse curso técnico que eu me interessei um pouco mais sobre a química, né? E aí, quando eu saí do ensino médio, eu estava meio decidido que eu queria fazer uma faculdade relacionada à química. Então, eu fiz o Enem, também prestei vestibular da UERJ para engenharia química. Inclusive, eu consegui até passar para a UERJ, mas eu optei pela química mesmo, ao invés da engenharia. Tá, e aí, eu optei pela UFES, né? Por Vitória ser uma cidade muito boa que se morar, uma cidade muito legal, muito bacana. Eu gostei da estrutura de lá e acabei optando pela UFES. É mentira, gente. Ele estava querendo ir para o Espírito Santo porque ele queria para Camboriú, para Ubu, entendeu? Ele estava para Vila Velha, que eu sei. Ele não quer falar, mas já me contaram tudo. Que o negócio dele é ficar fazendo um rolezinho nas praias. Você gosta de praia? Mais ou menos. Não sou muito fã, não. Aí, continua mentiroso. Me fala aqui desse projeto seu do mestrado, que você já fez, né, o mestrado, e o mestrado é um estudo de ciência básica. Como é que é isso? As coisas são separadas, são divididas, assim, dessa maneira? Bom, para falar um pouco sobre a ciência, né, tem 2 tipos de ciência, que é a ciência base e a ciência aplicada. Né? Então, a ciência base ela é mais focada para um estudo inicial de alguma coisa. Então, por exemplo, no meu caso, são moléculas que são promissoras para o tratamento de câncer. Então, preciso de um estudo básico para certificar que aquelas moléculas são promissoras, para aí sim avançando os estudos e futuramente virar um protótipo ou um tipo de medicamento. O que é molécula promissora? Boa pergunta. No caso, o que seria uma molécula promissora? É aquela molécula que adquire alguns resultados interessantes no estudo base. Então, nos primeiros testes que foram feitos, eles apresentaram alguns resultados interessantes. No caso das minhas, foram atividades antiproliferativas de células cancerígenas. Traduzindo, é uma capacidade de controlar o avanço de células cancerígenas. Pô, legal isso. Isso. Ela conseguiu ter um percentual de inibição muito boa
e também conseguiu ter uma concentração inibitória mínima boa, inclusive melhor do que um medicamento que foi usado como referência. Mas isso ajuda também. Nós vamos falar assim, tá, gente, no microfone, porque ele falou que o sonho dele era ser repórter. Aí, então, eu resolvi deixar ele. Ele cismou que ele quer conduzir o microfone. Deixa ele. Ela, por ela ser promissora e começa na base assim, por um acaso tem a ver, né, a gente que é leigo não sabe, na interferência que tem de metástase ou de avanço da doença. E essas mulheres fazem o quê? Aplica? Então, entra no processo de aplicar na pessoa? Então, essa parte de entrar no processo de aplicar, se vai ser com um medicamento via oral, isso aí já é um estudo muito mais avançado. Então, como isso é uma coisa muito básica, o único teste que foi feito foi a partir de um meio de cultura, isso num laboratório especializado do curso de farmácia, nem o curso de química que faz. A gente enviou essas moléculas que eu sintetizei para um laboratório parceiro, que é um laboratório lá do Ceará, que ele fez esses testes para a gente. Então, é tudo cultivado em meio controlado em laboratório. Então, você faz o cultivo das células cancerígenas, das linhagens, pega quantidades muito pequenininhas das amostras, quantidade na ordem de micromol, é muito pequeno, e faz esse teste ali. Então, são testes iniciais para descrever se um medicamento pode, lá no futuro, ser um protótipo, alguma coisa. Mas, por enquanto, o que nós temos são só o início do estudo. Entendi. Então, para falar um pouco, depois eu vou explicar direitinho como é que é o projeto, como é que foi a ideia. Isso vai virar um artigo? Sim, vai virar um artigo científico, né? Todos os avanços da ciência precisam ser publicados em forma de artigo. A gente já está vendo, vai gerar 2 artigos científicos, inclusive. Um artigo de revisão sobre um assunto, porque além dessa aplicação, né, dessa possível aplicação como controle de câncer, o meu projeto também foi uma metodologia inovadora, né? Para a química é muito importante isso. Na verdade, para a química é mais importante você ter uma metodologia inovadora do que a mesma aplicação. Por que eu falo isso? Porque existem Como é que você viu isso? Você sonhou? Não. Você sonhou, falou assim, cara, eu tenho que desenvolver sei lá, uma molécula, como é que é? Promissora? Foi um sonho? Foi o quê? Ou foi numa aula? O professor estava dando aula e falou, isso aí é maneiro. Não é assim. O que acontece é o seguinte, no projeto de mestrado nós temos um professor orientador. No meu caso, o professor Sandro José Greco, que é também brilhante, é um dos principais pesquisadores da área de química orgânica. Por que o Zé Grego não fez isso? Então, o professor ele faz um projeto de pesquisa e os alunos, para a formação de mestrado, executam esse projeto. Então, ele teoriza, coloca no papel, que é escrito, e bota um aluno lá para poder executar isso na prática. Mas foi só você ou foi uma equipe junto? Não, o projeto de pesquisa é um projeto meu, então eu desenvolvi. Tem outros alunos no laboratório de iniciação científica que tocam outros projetos e eu auxilio esses alunos. Cheguei até a orientar alguns por um tempo. Então,